Olá, saudações a todos, convite a todos vocês aonde vocês estiverem, seja tolerante, seja acolhedor para a glória de Deus. Quero compartilhar com vocês Romanos 14, versículo 7, quero frisar bem nesse versículo, porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum morre para si. Coloque isso no seu coração. Percebemos aqui, meus queridos, neste versículo, primeiro, que ninguém vive para si mesmo, segundo, que ninguém morre para si. Meus queridos, a Bíblia deixa bem claro, Ele, Jesus, morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, ou seja, mais para aquele quem? Jesus, que por nós, por mim, por vocês, Ele morreu, Ele ressuscitou, não são as minhas palavras, 2 Coríntios 5, versículo 15, meus irmãos, Jesus morreu por todos nós, ou seja, com um propósito esse, para que toda a humanidade pudesse o quê? Desfrutar de uma vida abundante. O que é que João 10,10 diz? Que o ladrão só vem matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus, o nosso Salvador, veio para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. Para que vocês possam entender essa mensagem, faça um convite, um dever de casa, do versículo 1 ao 12, do capítulo 14 de Romanos, um dever de casa para não ficar só nas minhas palavras, para que você venha entender. O apóstolo Paulo, meus queridos, frisa que temos que ter o que? Tolerância para com os fracos na fé, ou seja, temos que acolher, ser tolerantes, não podemos discutir e sim acolher nossos irmãos fracos na fé, temos que ajudar, temos que direcionar, claro e evidentemente, através da palavra. Meus irmãos, naquela igreja de Roma, Paulo, ele mostrou que havia discordância entre os irmãos, assim não é diferente nos dias de hoje, quanto à alimentação, quanto à observância de dias sagrados na lei judaica. Meus queridos, no versículo 2 e 3, a Bíblia diz que um crê que tudo pode comer e o outro não. E o ponto-chave para que vocês venham entender a mensagem, temos que ser tolerantes, sejamos tolerantes com os irmãos fracos na fé, não julgar. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando, assim façamos nós, meus queridos. A Bíblia diz no versículo 3, quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come. Meus queridos, Paulo estava frisando aqui a observância de dias sagrados, dias santos, quanto à alimentação. Ou seja, meus queridos, cada um tem a opinião bem definida em sua mente, das suas ações, assim façamos nós. Nosso textual, como disse, quero frisar bastante nesse texto aqui, o versículo 7, porque ninguém vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Você que aceitou Jesus, você que se converteu, você não vive mais para si mesmo, coloque isso no seu coração. Meus irmãos, Paulo ele mostra que os cristãos de Roma deviam respeitar-se mutuamente, sem julgamento. Assim façamos nós, trazendo para os nossos dias. Não devemos Primeiro, não devemos julgar o irmão, e sim acolher, e sim ser tolerante. 3 coisas, não julgar, temos que acolher e temos que ser tolerantes. Pois, meus irmãos, a Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante de quem? Do tribunal de Deus. E, meus queridos irmãos, todo joelho, coloque isso no seu coração, todo joelho se dobrará, toda língua dará louvores a Deus, e cada um de nós dará conta de si mesmo, ou seja, naquele grande dia a Deus. Meus queridos, é esse o nosso alvo, ou seja, tanto da vida, tanto da morte. Se vivemos, se morremos, somos do Senhor. Coloque isso no seu coração, amém? E o amém está querendo te abençoar, Ele te ama, coloque isso no seu coração. Meus irmãos, foi para isso que Cristo, o amém, Ele morreu, Ele ressurgiu para uma finalidade é essa, ser Senhor, tanto de mortos, tanto de vivos. É isso que a finalidade, para que Ele venha abençoar a sua vida. Meus queridos, talvez você pense que você está aí, você esteja triste, talvez você pense que ninguém ligue para você, ninguém se importa com você, não sei o que você passa neste momento, mas tem uma boa notícia para você neste momento. Jesus, Ele te ama. Eu vou repetir, Jesus, Ele te ama, Ele te quer ver bem, Ele quer te abençoar a sua família, abençoar você. Meus irmãos, boa notícia essa, não é verdade? Então, Jesus, Ele morreu, Jesus, Ele ressurgiu,
Jesus ele ressuscitou por você e ele está ao lado do Pai intercedendo por mim e por vocês. Coloque isso no seu coração, meus queridos. Lembre-se do nosso texto áureo, porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum morre para si mesmo. Irmão, o propósito é para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. É isso que a palavra está dizendo. Como disse, quero frisar bem nesse versículo 7. O pecado, meus queridos, sabemos que é o que? A transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. O pecado é o egoísmo. Ou seja, meus queridos, é quando a pessoa vive para si mesma. Infelizmente, meus queridos, no mundo que vivemos ao nosso redor, muitas pessoas estão sendo egoístas. Infelizmente, muitas pessoas, elas acham que precisam buscar coisas. Mas coloque o que eu vou dizer no coração. Não são as coisas deste mundo, ou seja, que vão completar a sua vida, que vai completar a você, aonde você estiver. Quem vive para si mesmo, a Bíblia diz, chama essas pessoas de egoísta. Não queira ser egoísta. Não estou aqui para julgar ninguém de jeito, de forma alguma. Posso dar um exemplo aqui que vocês também podem ter presenciado esse exemplo. É quando alguém vai se casar, não é verdade? Aí você pergunta, por que você vai se casar? E pela resposta essa pessoa, ela fala assim, para ser feliz. Ou seja, vou repetir, quando alguém vai se casar, você pergunta por obséquio, por que você vai casar? E pela resposta, essa pessoa diz, não, para ser feliz. Pela resposta, meus queridos, percebemos que essa pessoa só está pensando em si mesma, ou seja, na sua própria felicidade. E esse tipo de sentimento é sentimento egoísta. Isso, quem vive para si mesmo quer que o quê? Que o mundo gire ao seu redor. Isso é egoísmo. Jesus ele quer que você, todos nós viva para Ele, meus queridos, para uma finalidade, para a sua vida ser direcionada, para a sua vida ser capacitada, para a sua vida ser diferente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você tem Jesus, meus queridos, você passa a olhar, ou seja, para as pessoas, para o seu próximo. Você vê que Jesus as ama tanto, mas tanto quanto ama você. Ou seja, desta forma você passa a viver para o seu próximo, você passa a viver para os outros. Aonde você estiver, busque o poder de Deus. Quem é o poder de Deus? Jesus. Busque Jesus, meus queridos. À medida que seu coração, o nosso coração, absorve o poder da palavra, ou seja, a sua vida é transformada, a sua família é transformada, o seu casamento é transformado, o seu filho é transformado, a sua filha é transformada, o seu esposo é transformado. Meus queridos, busque o poder de Deus, busque Cristo, busque a palavra. Aí vocês podem ter certeza que você vai estar casado não mais para ser feliz, mas para fazer as outras pessoas felizes. Isso é a finalidade, para ter uma família feliz, para que seu próximo seja feliz, mesmo com as dificuldades, mesmo com os erros, mesmo com essa vida conturbada, mesmo com essa vida de correria. Jesus ele quer que você seja feliz, mas só é possível, meus queridos, com um único intuito. Se Jesus estiver no seu coração, tudo isso pode acontecer, tudo isso pode ser transformado em sua vida. Se você tiver Jesus no seu coração, vamos respeitar uns aos outros, vamos ter comunhão uns com os outros, seja tolerante, não julgue o seu irmão, seja acolhedor, pois Jesus é o único que daremos o que? Vamos prestar contas das nossas ações naquele grande dia. Essa é a mensagem da parte do Senhor para o seu coração, onde você estiver. Romanos 15, versículo 7. Vou deixar essa mensagem, esse recadinho para a sua vida. Portanto, acolhei vós uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Amém? Meus queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, busque o poder de Deus, busque Jesus e Ele continue te abençoando. Seja tolerante, seja acolhedor para a glória de Deus. Deus continue te abençoando. Minha oração para vocês é que vocês venham buscar o poder de Deus, que o poder de Deus, Jesus, venha te abençoar onde você estiver. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Tchau, tchau. Um grande abraço.